inusitadas aqui. E por isso mesmo que eu acho que vai fazer essa tarde uma tarde intempestiva para todos nós, tá bom? O professor Gustavo Costa é doutor em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2013, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, em 2009, bacharel em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, em 2005, e arquiteto e urbanista, formado pela UFC em 1994. Em filosofia, tem experiência em ética, filosofia da arte, filosofia contemporânea, com ênfase no pensamento de Nietzsche, principalmente nos seguintes temas: hipocrisia, arte, criação de si, memória e esquecimento. Foi professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário do Estado do Ceará, desenvolveu pesquisa em estágio pós-doutoral pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado na Universidade Estadual do Ceará, na UES. Atualmente é professor adjunto do curso de Filosofia da UES e professor permanente do curso de mestrado acadêmico em Filosofia da UES também. É ainda coordenador do grupo de pesquisa GENI, Grupo de Estudos Nietzsche, na UES, e do Apoena, e do Grupo de Estudos Schopenhauer, organizando, durante muitos anos, os famosos colóquios Nietzsche e os encontros Nietzsche-Schopenhauer em Fortaleza, Ceará. Vários deles, ou quase todos, posso estar enganado, já publicados. Tá? Enfim, uma pessoa que nos é muito cara, um grande intercessor, e eu fico muito feliz e honrado de tê-lo aqui como convidado. Queria mais uma vez agradecer ao Gustavo pela generosidade em comparecer aqui e partilhar suas intuições, suas formulações aqui com a gente. Gustavo, seja muito bem-vindo, por favor, fique à vontade. Obrigado, Silvio, muito obrigado pelas palavras gentis. É um prazer enorme, né, participar com essa fala aqui do grupo de vocês. Agradeço demais ao grupo, de uma maneira geral, né, ao Filoditec. De fato, o tema pode gerar alguma estranheza, né, e eu vou tentar aqui justificar. Tanto é que eu coloquei como ponto de interrogação, né, porque na pior das hipóteses, né, eu digo que era só uma hipótese. Eu digo que era só uma hipótese e aí não me sai tão mal. Tá? Bom, mas eu vou expor aqui, primeiramente, pessoal, o que é que eu pretendo fazer, certo? Eu devo, né, de fato, após essa apresentação inicial, eu devo cotejar essa apresentação com algumas intuições e tentar balizar essas intuições a partir de da leitura de algumas passagens de textos do Nietzsche, de um texto especificamente, que é O Mundo Demasiado Humano. Humano, tá? E mais especificamente três aforismos. Tá? Eu vou me dedicar a eles, que foi, inclusive, a partir deles que eu comecei a pensar sobre esse tema. Na realidade, é um tema sobre o qual eu venho pensando, não muitas vezes, né, vez ou outra, mas em decorrência de uma das disciplinas que eu ministro lá no curso de filosofia da UES, que é a filosofia da cultura. Então, a partir daí, nas leituras desse texto, de Uma Demasiado Humano, me veio essa filosofia da cultura e filosofia da educação. E aí me veio esse tema. Tá? E quando o Silvio me fez o convite, na realidade, acho que acabei apanhando também o Silvio um pouco de surpresa, porque eu tinha dito a ele que iria trabalhar um outro tema, que na realidade é o tema de um projeto de pesquisa que eu estou começando a desenvolver na UES, né, do egoísmo como uma extensão fenotípica de si. Bom, mas enfim, é uma outra discussão. Mas aí, depois disso, me veio à mente esse tema, que talvez tenha uma aproximação mais direta
e um interesse mais direto também de vocês, certo? Então, eu espero enfim, que o assunto renda, porque justamente por isso eu também acho que não vou precisar do tempo todo que o Silvio muito gentilmente disponibilizou, mas, bom, de todo modo, eu espero que o assunto renda e que a gente possa ter algumas discussões interessantes depois. Até porque, de fato, né, são ainda elucubrações, são hipóteses que eu estou aqui aventando, então, quanto mais questões, quanto mais discussões, melhor. Tá? Bom, então é isso. De fato, como eu tinha dito, o tema causa certa estranheza, né, para um pensador, né, tido como um pensador da hierarquia, um filósofo da hierarquia, um filósofo, em grande medida, antidemocrata, por assim dizer, e logo, quando você aborda questões como inclusão, pluralismo e coisas desse tipo, a gente sempre tende a pensar o Nietzsche como um pensador muito distante dessas questões, né? De antemão, eu aproveito para salientar um outro tema que, de repente, a gente pode até levar mais adiante, né, em outra oportunidade, o fato de que, quando a gente vê o Nietzsche como um pensador, lá vou eu fazendo uma digressão antes de começar propriamente o tema, né, mas enfim, eu vou pegar essa brecha e vou só meter essa colher aqui no tema, mas, de fato, quando a gente vê o Nietzsche como um pensador antidemocrata, né, e foi, de fato, extremamente crítico da democracia, a gente sempre tem em mente, ou sempre tem a impressão de que, ou sempre parte do pressuposto, de que o que o Nietzsche entendia por democracia é o que nós compreendemos por democracia. E aí é onde eu acho que estaria o problema. Tá? Para a gente discutir, claro, em outras questões. A meu ver, o que o Nietzsche chama de democracia talvez esteja até mais próximo do que nós entendemos por democracia, que não é meramente uma ditadura da maioria. Né? E a crítica que o Nietzsche faz à democracia, à sua época, está muito próxima do que se poderia chamar de democracia como ditadura da maioria. Certo? E, a meu ver, a atenção às pluralidades, a atenção às potencialidades individuais, a atenção enfim, né, ao que nós chamaríamos de grupos minoritários, estaria, inclusive, muito próxima de determinadas reflexões nietzschianas. E é sobre isso que eu pretendo abordar, que eu pretendo tratar aqui. Especificamente a questão da inclusão. Esse tema, portanto, como eu disse para vocês, foi um tema que eu comecei a pensar a partir das aulas lá na filosofia da cultura. Eu pretendo me restringir aqui a um texto específico do período intermediário do pensamento do Nietzsche, que é o Humano Demasiado Humano 1, e mais especificamente 3 aforismos. Tá? Eu até peço desculpas pelo resumo que eu fiz, porque ficou um resumo muito cru, né, muito técnico, sei lá, citando aforismo, não ficou muito legal, não ficou muito chamativo, né? Não ficou muito chamativo, não. Deveria ter feito uma coisa mais bem elaborada. Mas, de todo modo, são justamente aqueles aforismos que estão lá, né, o 24, o 25 e o 224, especificamente, que eu pretendo trabalhar, aqui e acolá, puxando, né, referências a outros. Mas, de uma maneira geral, não devo, a não ser que haja algum devaneio aí pelo meio do caminho, e não é difícil isso acontecer, eu não devo sair de humano demasiado humano, não, certo? De antemão, isso já abre uma primeira questão que eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa a partir daí. Que, de fato, e é do conhecimento, né, imagino, da grande maioria de vocês, o humano demasiado humano marca o que se poderia chamar de uma certa ruptura no pensamento do Nietzsche. Tá? O Nietzsche aqui, de fato, abandona as aproximações metafísicas, ainda que no sentido de uma metafísica de artista, né, como ele diz, mas abandona aquelas pretensões metafísicas do período de nascimento da tragédia,
e, em boa medida, também das considerações extemporâneas. Eu digo isso, né, primeiramente, com o intuito de salientar que aqui eu não vou sequer, devo fazer uma menção apenas às considerações extemporâneas, mas de fato, eu não pretendo enveredar por esses textos aí do período de juventude, como se chama. Embora, na medida em que eu estou falando para um grupo de filosofia da educação, talvez se esperasse que eu abordasse pelo menos alguma questão relativa à terceira consideração extemporânea, de Schopenhauer como educador, né? Talvez seja o texto mais abordado, né, do Nietzsche, quando se trata do pensamento sobre a educação, né? Então, não devo fazer só uma menção, mas não devo realmente enveredar por esse tema. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo, também relativo ao humano demasiado humano, e no sentido de esse texto marcar uma ruptura com os textos de juventude, está no fato de que, embora haja uma ruptura do ponto de vista, digamos assim, metodológico, e há mesmo, o humano demasiado humano, né, inaugura o que ele mesmo, Nietzsche, chama de filosofar histórico, tá? E uma crítica radical à metafísica nos seus mais variados aspectos, ainda que seja, evidentemente, então, uma ruptura do ponto de vista metodológico, a meu ver, do ponto de vista programático, talvez não haja uma ruptura tão forte assim. Por que eu digo isso? Porque continua sendo, e a meu ver, isso perpassa a obra do Nietzsche como um todo, continua sendo uma grande preocupação do Nietzsche, talvez a principal, a preocupação com a cultura, certo? Assim como no período de juventude, certo? Apenas quando, do ponto de vista, portanto, metodológico, o problema da cultura não é mais abordado a partir de um critério digamos assim, de exemplaridade, quer dizer, não se trata mais de mirar nos gregos para acertar nos modernos, né? Não se trata mais de ter a cultura grega, principalmente a cultura arcaica grega, como um critério de exemplaridade para a cultura moderna, critério esse a ser retomado por meio da arte. Não se trata mais disso, mas ainda assim o problema com a cultura permanece. Tá? E eu acho que esse talvez seja a principal linha de continuidade, se não a principal, certamente uma das principais, nos textos do Nietzsche, e particularmente nesse momento de ruptura. Certo? Quer dizer, portanto, né, o Nietzsche continua com essa preocupação no sentido do fomento do que ele mesmo chama, né, e nós poderíamos chamar de uma cultura superior. Certo? Superior, entenda-se, né, não do ponto de vista econômico, não do ponto de vista militar, né, enfim, nenhum desses critérios em específico, mas superior no sentido do cultivo, do fomento dos seus próprios impulsos, organizadores, digamos assim. Então, o critério de superioridade do Nietzsche incide sobre isso, né? E não enfim, questões, né, político-econômicas ou militares, longe disso. Muito pelo contrário, né? O Nietzsche sempre foi bastante crítico, e a gente vai ver algumas passagens que mostram isso, as incursões militares promovidas em nome do nacionalismo europeu. Sempre foi extremamente crítico, desde a época do nascimento da tragédia. O Nietzsche, nesse sentido, talvez se visse muito mais como, embora essas radicalidades também não sejam muito, né, muito do Nietzsche, né, de se pôr firmemente contrário, firmemente a favor, mas ele se veria talvez muito mais como um antinacionalista do que como um nacionalista. Isso é um outro ponto a favor
do Nietzsche, de se ver o Nietzsche próximo de um pensamento inclusivo, ou de valorização das diferentes, das pluralidades, por assim dizer. Não vou dizer valorização das diferenças, porque a gente entra num conceito deleuziano que, se eu falasse, eu estaria aqui no terreno minado. Então, eu não quero enveredar, embora seja, né, seja muito afeito, mas eu não quero enveredar por essa, né, pelo movimento deleuziano. Então, pelo menos não agora, talvez nas discussões, né? Bom, eu estou fazendo muito arrudeio, pessoal, eu vou tentar, então, dar um direcionamento, certo? Portanto, o que eu havia dito, né? Embora o Humano Demasiado Humano se ponha, do ponto de vista metodológico, como uma ruptura, do ponto de vista programático, a meu ver, há uma continuidade. E essa continuidade passa pelo problema da cultura, certo? A partir de agora, no entanto, a cultura não é mais vista sob o critério de algum critério de exemplaridade, mas muito mais vista como cultivo, para ir direto ao ponto. Quer dizer, a noção de cultura, agora, ela se aproxima daquilo que o Nietzsche mesmo se aproxima ao abandonar metodologicamente as questões metafísicas, que é a aproximação, que é o naturalismo em específico, ou de uma maneira menos abrupta, né? Uma aproximação do Nietzsche com as questões naturalistas e uma aproximação do Nietzsche no sentido de um diálogo com as ciências da sua época, especificamente a biologia e a psicologia. Tá? Bom, a questão da cultura agora ganha justamente esse viés. Tá? E ao ganhar esse viés, o que o Nietzsche entende por cultura se aproximaria muito da noção de cultivo, que no alemão seria Züchtung. Tá? A ideia de cultura, portanto, se aproxima daquilo que nós entendemos como cultura quando nós dizemos agricultura, ou, enfim, qualquer metáfora agropecuária, digamos assim, que nós queremos usar, certo? A ideia de cultura do Nietzsche, portanto, está intimamente relacionada com a tentativa de se pensar os meios pelos quais se pode fazer florescer ou frutificar, para continuar dentro desse léxico, né? Florescer ou frutificar aquilo que apenas espontaneamente viria a acontecer. Certo? O Nietzsche aqui estaria envolvido, e aí essa preocupação ela aparece no Humano Demasiado Humano, mas aparece também nos textos posteriores, como em Além do Bem e do Mal. O Nietzsche está preocupado precisamente com como eu disse, né, com as condições para o florescimento, do provimento das condições para o florescimento de algo que só surge espontaneamente. E o que é isso? Né? O indivíduo, o homem superior. O homem superior. Tá? Mas, claro, né, eu diria até estendendo um pouco a noção, né, do homem superior, mas também juntamente ao que ele chama de homem superior, uma cultura superior, certo? Uma cultura que privilegie, portanto, ou que faça impulsionar, se nós quisermos, os impulsos por meio dos quais essa cultura venha a frutificar, certo? Aqui, pessoal, talvez seja interessante destacar que da percepção do Nietzsche, tá, o fato de que não adianta, e nesse sentido eu acho que ele mesmo consideraria que talvez tivesse dado com os burros na água, como a gente diz, no período de juventude, não adianta você querer alterar os princípios fundamentais de uma cultura meramente por um anseio ou por um projeto específico de valorização
de determinada manifestação artística, etc., como ele pensava no período de juventude. Ou por meio de um líder, de um homem que ele considerava homem superior à época, né, no caso do Wagner, ou mesmo Schopenhauer. Tá? O Nietzsche percebe que de fato, esse projeto, ele não, dessa forma, esse projeto não vinga. Tá? Ele só pode ser efetivamente efetivado, tá? No momento em que se consegue alterar as condições valorativas que o sustêm, ou, dizendo de uma maneira mais direta, a moral que o sustém, certo? Ou a moralidade que sustenta esses valores que, por sua vez, sustentam a cultura. E aí, assim, a noção de cultura aqui parece muito clara, né? A cultura tem a ver, para o Nietzsche, especificamente com as condições por meio das quais os homens manifestam as suas condições, as suas maneiras, os seus meios de sobrevivência, ou melhor dizendo, os seus meios de expansão. Tá? Ou dizendo de outra forma, as condições por meio das quais os homens organizam a sua existência. Tá? E expressam essa organização por meio de valores que devem ser seguidos pelas gerações posteriores. Tá? O sentido de cultura tem a ver com isso. Daí, a menção que eu fiz agora há pouco, da ideia de cultura como um cultivo. Tá? Porque essas condições, elas aparecem espontaneamente, mas o Nietzsche pretende, a partir desse momento, e já considera que há condições para isso, de se promover um conhecimento mesmo das condições por meio das quais esse florescimento, né, venha a acontecer. Tá? A gente vai ver um pouco mais adiante em que sentido a educação tem a ver com isso. Certo? E aproveito, pessoal, para fazer uma pequena parte, que assim, se vocês, né, se sentirem à vontade, quiserem, né, fazer perguntas mesmo antes da minha fala, podem ficar à vontade, tá? Ou, se preferirem, também deixar para depois, fica a critério de vocês. Bom, então, como eu disse, né, claramente há aqui um deslocamento, né, entre o período de nascimento da tragédia para o período de humano demasiado humano. Esse deslocamento tem muito ou tudo a ver com o chamado filosofar histórico que o Nietzsche inaugura nesse período, e do ponto de vista metodológico, e esse filósofo que vai descambar futuramente na genealogia, né? E esse filosofar histórico tem a ver fundamentalmente com um diálogo, com uma aproximação do Nietzsche, no sentido de um diálogo com as ciências da sua época, em específico, como eu disse, a biologia, a fisiologia também, e a psicologia. Eu faço aqui, novamente, pessoal, um pequeno à parte, porque isso vai incidir na noção de cultivo, que talvez ajude, com essa parte, talvez ajude a clarear um pouco aqui o cenário e a situar o pensamento do Nietzsche em relação ao mainstream, como se diz, né, da filosofia. Eu estava recentemente participando de uma banca de doutorado na UFC com o professor Custódio e o professor Manfredo Oliveira, e também com o querido amigo professor Rui. E na ocasião, o Manfredo, a gente conversando no intervalo, antes não lembro agora se no intervalo ou se entre uma fala e outra, o Manfredo mencionou um xará dele, né, um professor alemão chamado Manfred Frank, que defendia a seguinte questão, né, esse professor defendia que, a despeito da crítica ao sujeito, no caso do Nietzsche, né, da crítica nietzschiana ao sujeito, a ideia de sujeito, permaneceria a ideia de uma função organizadora no Nietzsche. Né? Essa função organizadora subsistiria à crítica, quer dizer, embora o Nietzsche tenha sido um crítico do sujeito, essa radicalidade não teria sido suficiente a ponto de demover a ideia de uma força, de uma função organizadora.
tá? Eu conversando com o Manfredo, de fato, né, mas a questão colocada apenas dessa forma não diz muito, ou diz muito pouco, acerca das questões que realmente afetavam o Nietzsche. Tá? Pelo seguinte motivo, porque o Nietzsche não teria problemas com essa ideia de uma função organizadora, muito pelo contrário, né? A questão da organização do caos que se essa frase é uma das frases, diversas frases lapidares do Nietzsche, é preciso organizar o caos que se ela está intimamente relacionada com as condições ascendentes da vontade de poder ou vontade de potência. A ideia de o que no período de, metafisicamente falando, no período de nascimento da tragédia estava associado ao impulso apolíneo, tá? Tem uma importância fundamental já desde essa época, né, no sentido de minimamente dar algum contorno ao ímpeto criador e destruidor dionisíaco. Tá? Então, essa ideia de um impulso organizador está, de fato, presente, o Nietzsche não tem nenhum problema disso. A questão não é essa. Né? A questão não é se há ou não há sujeito no Nietzsche enquanto força organizadora. A questão é compreender como esse impulso organizador vem a ser cultivado ou criado, certo? Que tanto no nível individual, e aí nós chamaríamos de criação de si, ou de cuidado de si, Foucaultianamente falando, mas também no sentido coletivo, a cultura especificamente. Então, a cultura, para Nietzsche, reflete muito desse impulso organizador. Tá? E uma cultura superior tem a ver precisamente, a meu ver, com isso. Quer dizer, uma cultura cujo impulso organizador, né, brota de si. Certo? E o que Nietzsche quer, a meu ver, é justamente fazer com que esse impulso que espontaneamente, né, aparece na natureza venha a ser precedido esse impulso de um conhecimento das condições por meio das quais ele pode vir a florescer. Eu não sei se eu estiver sendo muito, muito confuso, pessoal, aqui acolá eu enrolo muita conversa, então, por favor, podem intervir, né? Isso pressupõe, tá, só para continuar aqui no raciocínio, quer dizer, o conhecimento das condições por meio das quais, quer dizer, vejam que é uma questão aí que precede a mera estrutura da forma como esse professor apresentou, né? Há uma questão que precede a mera estrutura que é uma questão genética. Tá? Cabe compreender, do ponto de vista de uma genealogia ou de um filosofar histórico, como é que esse impulso organizador floresce, frutifica. Certo? E tanto no nível, como eu disse, tanto no nível individual, que nós poderíamos chamar de criação de si, como no nível coletivo, e aí nós chamaríamos de cultura. Tá? Então, quer dizer, esse impulso organizador ele precisa ser cultivado. Tá? E aí nós temos a Suchtung, tá? O cultivo, como uma talvez um dos conceitos principais para a compreensão do pensamento do Nietzsche como um todo, mesmo nesse sentido de uma filosofia da cultura. Né? Eu estou me amparando muito aqui, pessoal, também, num texto não lembro quando foi que foi escrito, não está com tanto tempo, não, no começo dos anos, 2013, pelo menos a tradução é de 2013, né, do Patrick Flotlin, Nietzsche e o problema da civilização. Eu recomendo, embora seja um texto difícil de encontrar hoje em dia, é um texto bastante esclarecedor acerca da importância do problema da cultura como um fio condutor para a compreensão do pensamento do Nietzsche. Tá? Pois muito bem, para ele, então, também a Suchtung, né, o cultivo é o conceito central no pensamento nietzschiano. Mas, então, é preciso, portanto, né, por meio desse filosofar histórico, chegar a uma sintomatologia
tá? Que permita distinguir entre os diversos tipos de sustum, os diversos tipos de cultivo. Tá? Eu introduzi a expressão sintomatologia aqui, deveria ter feito isso antes, né? E deveria ter feito isso justamente no momento em que eu abordei, agora há pouco, os parâmetros de ruptura entre o humano demasiado humano e o pensamento de juventude. Porque, como eu disse, a cultura agora, pensar a questão da cultura pressupõe pensar os valores que sustêm ou que sustentam essa cultura. Tá? E aí isso incide na questão da moralidade, né, das diversas moralidades. Mas isso pressupõe também, mais além, o aventar de hipóteses no sentido do conhecimento sintomatológico. Tá? E aí a gente vê claramente a relação do Nietzsche, o diálogo do Nietzsche, como eu disse, com as ciências da sua época, né, com a biologia, a fisiologia. O filosofar histórico do Nietzsche, depois a genealogia, pressupõe, portanto, e até a um conhecimento, sempre no nível de hipóteses aqui, a serem efetivamente verificadas, mas sempre no sentido de um conhecimento de uma sintomatologia, quer dizer, dos impulsos que vêm a gestar valores por meio das quais são constituídas culturas. Tá? Então, nós passamos aí do nível cultural para o nível valorativo, depois para o nível, no sentido de uma sintomatologia, passamos para o nível dos impulsos, efetivamente. Então, quer dizer, é justamente essa questão metodológica que marca o problema da cultura no pensamento do Nietzsche. Mas, como eu disse, quer dizer, o objetivo do Nietzsche aqui é distinguir entre os diversos tipos de cultivo, os diversos tipos de cultura, os diversos tipos de surtum, né? Porque, ao mesmo tempo em que os diversos tipos as diversas culturas manifestam, tá? São, do ponto de vista sintomatológico, manifestam determinadas condições, determinados impulsos, tá? A manifestação desses impulsos nas diversas culturas não acontece da mesma forma. Tá? Então, a cultura pode ser a expressão de impulsos, onde eu queria chegar. A cultura pode ser a manifestação de impulsos fortes, tá? E também pode ser a manifestação de impulsos fracos ou impulsos, muitas vezes, doentios. Daí a necessidade, como eu disse, de distinguir dentre as diversas Zurstungen, né, aquelas que se aproximam muito de uma Zerung, ou seja, de uma domesticação. E aí o Nietzsche encontra aqui um par de opostos que também vai ser muito caro a ele, no pensamento, na crítica da moral, tá? Que é a distinção entre cultivo e domesticação. Tá? Então, cabe aqui, a genealogia tem essa função, digamos assim, dentro do programa nietzschiano, né? Tem essa função de fato, chegar aos impulsos que vêm, e quando falamos por impulsos, né? Não se trata no sentido atomista da coisa, mas muito mais no sentido relacional, quer dizer, das relações de poder que engendram impulsos. Então, trata-se de chegar até esse nível para perceber que tipo de impulsos geram culturas fortes, plenas, que tipo de culturas, de impulsos geram culturas doentias. E aí nós chegamos a um problema de critério, né? Mas com base em quê? Com base em quê o Nietzsche pode chegar a essa distinção?
com base, efetivamente, no critério da vida enquanto planificação de instintos, ou da vida como vontade de poder ou de potência. Certo? É justamente a preocupação com a planificação de instintos que subjaz a toda essa preocupação do Nietzsche com a cultura. Certo? Então, veja que nós temos aí, nós chegamos a um ponto que também é interessante destacar. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo, pessoal, para que a questão a minha questão de foco mesmo, que é o problema da inclusão, venha a fazer sentido para vocês. Tá? Então, eu estou precisando desse preâmbulo todo aqui. Mas aí, então, nós entramos num outro ponto, e eu vou tomar exatamente esse ponto para saltar para a leitura dos aforismos, é que, de fato, o conhecimento das condições para o florescimento de culturas fortes, do ponto de vista de uma planificação dos instintos, né? O conhecimento das condições por meio das quais essas culturas podem vir a frutificar, passa, portanto, por um momento que é um momento que nós poderíamos chamar de genealógico, tá? Onde o Nietzsche vai em busca dos sintomas que subjazem a essas. Mas tem, para além disso, há uma tarefa aqui, e isso, a definição de um critério, né, no caso aí, com base na vontade de poder, vontade de potência, é fundamental para essa compreensão. Quer dizer, a definição de um critério é aqui o ponto de virada, tá, para uma outra tarefa que o Nietzsche considera como talvez a tarefa filosófica por excelência, que é a tarefa normativa. A tarefa normativa no sentido de compreensão do filósofo como um legislador, ou como criador de valores. E claro, né, de antemão, já se percebe aqui uma via de aproximação com Platão, que não deixa de ser inusitada para quem, evidentemente, para quem passa quase a sua obra toda a descer o sarrafo em Platão, né? Mas de fato, o Nietzsche, embora tenha severas críticas ao Platão, ele não, de maneira alguma, esse ímpeto legislador é criticável, tá, no Platão, isso para Nietzsche. Então, essa tarefa normativa, ela acompanha a tarefa genealógica, justamente no sentido seria o grande sim de Nietzsche, né? Depois do grande não, o não genealógico, do cinza genealógico, é preciso criar novos valores, é preciso, né, dar novas cores, ainda que não sejam cores definitivas, mas é preciso dar novas cores, é preciso dar sentido, é preciso criar sentido. Pois muito bem, eu digo isso porque esses 3 aforismos, né, que nós vamos abordar aqui, eles têm, de fato, uma conotação normativa muito forte, tá? Mas, claro, tem que se compreender, né, tem que se compreendê-los dentro de um contexto que é a obra como um todo, que é uma obra, né, onde o Nietzsche, como eu disse, inaugura esse filosofar história. Tá? Pois muito bem. Quando eu digo, portanto, que a preocupação do Nietzsche está manifesta nesses 3 aforismos, é justamente com o conhecimento das condições para o florescimento, né, de uma cultura superior, florescimento esse que só espontaneamente veio a acontecer. E um exemplo, a cultura grega é a cultura da Grécia arcaica. Tá? Trata-se de uma manifestação superior da cultura, ou da manifestação de uma cultura superior, mas que, claro, evidentemente,
surge espontaneamente, surge a partir das condições instintivas ou dos impulsos do grego, da Grécia arcaica, e a cultura superior por eles criada, tá, é justamente um reflexo dessa superioridade. O que o Nietzsche quer, dizendo agora, né, com base nesse exemplo, é perceber as condições por meio das quais culturas como a cultura da Grécia arcaica vêm à tona. Vejam que aí, quer dizer, não se trata mais de buscar meramente o exemplo, a exemplaridade, ou não se trata mais de aproximar ou de criar uma cultura a partir da cultura da Grécia arcaica, com base nas suas manifestações de ponta, no caso, a arte trágica para os gregos da Grécia arcaica e o drama wagneriano do século XIX na Alemanha. Certo? Não se trata mais de aproximar dizendo marxianamente, não se trata mais de aproximar essas culturas por meio da superestrutura, né? Mas muito mais pela infraestrutura, ou seja, por meio das condições que fizeram, que gestaram, as condições que gestaram aquela cultura. Certo? E o Nietzsche não faz isso, evidentemente, embora se valha de um filosofar histórico, o Nietzsche não se detém na história. Então, o Nietzsche não se detém na história. E aí é onde nós entramos propriamente na seara de uma filosofia da cultura. Certo? Bom, de saída, pessoal, de saída, eu já saí há muito tempo, né? Faz muito tempo que eu estou falando, mas de saída, o que eu escrevi aqui de saída, então eu estou aqui acolá, eu estou pescando alguma coisa aqui no meu caderno de anotações, que hoje eu estou analógico. Eu sempre digito as coisas depois, mas hoje não tive tempo, então escrevi e aí estou falando a partir disso. Bom, mas na medida, pessoal, em que o Nietzsche, como eu disse, né, se aproxima, no sentido desse conhecimento, né, das condições para o florescimento de uma cultura. O Nietzsche se aproxima muito de um diálogo com as ciências naturais, em específico com a fisiologia, com a biologia, tá, principalmente com a biologia. De saída, portanto, o pensamento do Nietzsche acerca da cultura nesse período, tá, o situa no centro das discussões sociobiológicas desse período, ou sociodarwinistas. Tá? E é justamente isso que vai transparecer nesses 3 aforismos que eu vou ler e discutir aqui com vocês. Em boa medida, trata-se de uma contraposição do Nietzsche ao cerne, talvez, das teorias sociodarwinistas, ou especificamente a teoria spenceriana, tá? A tentativa de transposição do Herbert Spencer vamos chamar de leis, né? Das leis de evolução biológica para o campo social. Certo? Ou da compreensão da sociedade como uma imagem, ou a partir de uma imagem da evolução biológica. Certo? Ou, dizendo agora de modo mais específico, da tese de que, no seio de uma sociedade, sobrevivem aqueles indivíduos mais aptos àquela sociedade, ou mais aptos aos valores daquela sociedade. Esses seriam aí os mais fortes, né, digamos assim. Então, o Nietzsche vai se... embora não fale sem muito conhecimento de causa, né, né, a gente pode, né, discutir essas questões depois, mas basicamente esse postulado do sócio-darwinismo que o Nietzsche, contra o qual o Nietzsche vai se pôr, tá, nesse livro, e em outros textos, né, mesmo em Além do Bem e do Mal, só que Além do Bem e do Mal, o Nietzsche vai diretamente
numa crítica, citando o nome, né, nominalmente criticando o Spencer. Aqui ainda não, pelo menos não nesses aforismos. Tá? Tá tranquilo até aqui, gente? Se não tiver, por favor, digam, tá? Tá sim, professor. Legal, beleza. Beleza, Gustavo? Show. Ah, rapaz, o Igor tá aí também, né? Diga lá, Igor, tudo bom? Luana tá aí. Pô, Opa, legal. tamo junto, professor. Muito bem. Então vamos lá, vamos nós. Bom, o aforismo 24 de Humano Demasiado, Humano 1, eu vou ler algumas passagens, pessoal, mas do que é que se trata aqui, antes de iniciar propriamente a leitura. O título do aforismo já sugere muita coisa, né? A possibilidade de progresso. Possibilidade de progresso. E a gente vai compreender que o que Nietzsche está chamando de progresso aqui está intimamente relacionado com uma decisão consciente sobre o desenvolvimento de uma nova cultura, ou da maneira pela qual as culturas se desenvolvem. A isso é que o Nietzsche está associando progresso, e não progresso no sentido, evidentemente, no sentido teleológico, ou o que quer que o valha, tá? E aí, pessoal, dentro desse contexto, tá? Vocês vão ver isso, né, agora no decorrer da leitura, dentro desse contexto, há muita vantagem, e o Nietzsche vê isso vê na sua época, justamente essa vantagem, que é precisamente a vantagem da comparação entre as diversas culturas, tanto do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista geográfico, por assim dizer. Certo? A época, o final do século XIX já é bastante promissor nesse sentido, né, de permitir uma comparação entre as diversas culturas. Só isso já ajuda muito. Veja que nós estamos, né, e devemos manter aquela ideia de cultura como cultivo aqui sempre em mente, tá? Porque da mesma forma como nós compreendemos cultivo, como eu disse, no sentido de um cultivo de macaxeira, um cultivo de mandioca, um cultivo de feijão, um cultivo do que quer que seja, onde nós temos que atentar para o solo no qual aquela cultura pretende ser implantada, para o clima, tá? Ou para as condições climáticas, ou para o momento certo de cultivar aquele tipo de cultura, em alguma medida, um controle dos predadores daquela cultura, certo? Então, é esse conhecimento, tá, que o Nietzsche busca para se pensar, ou para tornar possível a gestação de uma cultura, de culturas superiores. Ou seja, antever aquilo que a natureza espontaneamente vem a promover em uma ou outra ocasião. Pelo menos essa é a posição que está presente nesses aforismos. Então, eu vou ler aqui uma passagem para vocês, tá? Eu peço desculpas, de fato, porque, por fazer essas leituras, nunca é muito interessante, né? Até porque, enfim, talvez vocês não tenham aí como acompanhar, mas eu acho que, à medida que eu for lendo, que as questões forem surgindo, eu paro para discutir com vocês. Então, o aforismo 24 nos diz o seguinte: possibilidade do progresso. O Nietzsche diz o seguinte: quando um estudioso da cultura antiga jura não mais lidar com pessoas que creem no progresso, ele tem razão, pois a cultura antiga deixou para trás sua grandeza e seus bens, e a educação histórica nos obriga a admitir que ela jamais recuperará o frescor. Nietzsche já está abandonando, portanto, qualquer possibilidade de meramente imitar uma cultura antiga, né? Bom, é preciso uma estupidez intolerável ou um fanatismo igualmente insuportável para negar isso. Mas os homens podem, conscientemente, decidir se desenvolver
rumo a uma nova cultura, ao passo que antes se desenvolviam inconsciente e acidentalmente. Então, acho que isso aqui talvez resuma aquilo, né, que eu passei aqui um bom tempo falando, certo? E aí vai. Hoje, podem criar condições melhores para a procriação dos indivíduos, sua alimentação, sua educação, sua instrução. Podem, economicamente, gerir a terra como um todo. Ponderar e mobilizar as forças dos indivíduos umas em relação às outras. Claro, há um certo otimismo com a ciência da sua época aqui, né? Otimismo esse que lá no período de genealogia da moral já vai estar completamente arrefecido. Mas há aqui um certo anseio do Nietzsche, né, de que, de fato, se possa, né, conhecer as condições melhores, como ele diz, para a procriação dos indivíduos, sua alimentação, sua educação, sua instrução. Podem economicamente, veja só, o que Nietzsche está chamando de economia aqui é no sentido lato, né, não se trata de uma gestão monetária da terra, evidentemente, como nós temos hoje em dia, né, então, assim, uma gestão econômica no sentido de compreender as condições, portanto, do melhor florescimento, tá? Não de uma espécie só, né? Não de uma espécie só, tá? Bom, então diz o Nietzsche, essa nova cultura consciente mata a antiga, que, observada como um todo, teve uma vida inconsciente de animal e vegetal. Mata também a desconfiança frente ao progresso. Ele é possível, quero dizer, é precipitado e quase absurdo acreditar que o progresso deva necessariamente ocorrer. Portanto, né, não se trata de teleologia. Mas como se poderia negar que ele seria possível? Por outro lado, um progresso no sentido e pela via da cultura antiga não é sequer concebível. Tá? Bom, e por aí vai. Né? Esse aforismo, portanto, ele já aponta, né, talvez o que há de programático nessa relação do Nietzsche com as culturas. Né? Trata-se, efetivamente, de conhecer as condições no sentido de uma gestão econômica, como ele diz, da terra, e quando essa expressão por si só é péssima, né, para nós hoje em dia. Gestão já extremamente complicada, né, e aí gestão econômica aí é que coisa complica mesmo. Mas o sentido de economia, como eu disse, não é o sentido monetário, tá? Não se trata de uma gestão monetária da terra. Bom, vamos ver onde é que ele quer chegar com isso. Né? Vamos ver onde é que ele quer chegar com isso. Porque aqui você poderia aventar que o Nietzsche talvez quisesse chegar num fanatismo nazista, né, de seleção racial, né, coisas tipo. E não é essa a questão. Não é essa a questão. E esses aforismos, eles são muito interessantes também para isso, né, como uma contraposição a essa ideia de que o pensamento do Nietzsche levaria necessariamente, justamente pela ideia de cultivo, de seleção, Surtum e Surto, né, levaria a uma uniformidade racial. Não é por meio da exclusão, né, das outras. Não é nem de longe o que transparece aqui nesses textos, nesse aforismo do Nietzsche. Muito bem. O aforismo seguinte, o aforismo 25, chamado Moral Privada e Moral Mundial, esclarece justamente os objetivos do Nietzsche com essa gestão econômica da Terra. Né? O Nietzsche diz assim: após o fim da crença de que um Deus dirige os destinos do mundo, e não obstante as aparentes sinuosidades no caminho da humanidade, a conduz magnificamente à sua meta, os próprios homens devem estabelecer para si objetivos ecumênicos que abranjam a Terra inteira. Tá? Eu faço uma pausa, porque aqui
já se mostra para onde é que conduz aquela gestão, né, aquele conhecimento das condições da cultura no sentido de uma gestão econômica da terra. Conduz precisamente ao estabelecimento de objetivos ecumênicos, portanto, plurais, né, de objetivos ecumênicos que abranjam a terra inteira. E aí, um pouco mais adiante, porque, de fato, assim, o decorrer desse aforismo, né, ele vai se contrapor precisamente à moral kantiana, que, segundo ele, é justamente a base para essa uniformização contra a qual ele quer opor esses objetivos ecumênicos. Tá? Então, Nietzsche diz assim, a antiga moral, notadamente a de Kant, exige do indivíduo ações que se deseja serem de todos os homens, o que é algo belo e ingênuo, como se cada qual soubesse, sem dificuldades, que procedimento beneficiaria toda a humanidade, e, portanto, que ações seriam desejáveis. É uma teoria como a do livre comércio, pressupondo que a harmonia universal tem que se produzir por si mesma, a tal da mão invisível, né? Que a harmonia universal tem que se produzir por si mesma, conforme leis inatas de aperfeiçoamento. É interessantíssima, né, essa aproximação da moral kantiana com a mão invisível do liberalismo. E que o Nietzsche considera, portanto, belo e ingênuo. Tá? Bom, continuando aqui o aforismo. Talvez uma futura visão geral das necessidades da humanidade mostre que não é absolutamente desejável que todos os homens ajam do mesmo modo. Mas sim que, no interesse de objetivos ecumênicos, deveriam ser propostas para segmentos inteiros da humanidade tarefas especiais e talvez más. Talvez más. É onde entra a questão do criminoso aí, que eu acho, tá, Luana? E talvez más, ocasionalmente. Em todo caso, para que a humanidade não se destrua com um tal governo global consciente, e aí o Nietzsche tem né, aqui já mostra que o Nietzsche tem plena consciência de que essa gestão consciente da Terra tem seus limites, né? Então, para que a humanidade não se destrua com um tal governo global consciente, deve-se antes obter como critério científico para objetivos ecumênicos um conhecimento das condições da cultura, ou um conhecimento das condições por meio das quais as diversas culturas, ou a diversidade de culturas, venha a florescer. Tá? Trata-se aqui, portanto, de uma contraposição frontal, tá, a qualquer tentativa de uniformização, seja ela racial, seja ela moral, tá, seja ela econômica, ou, enfim, política, e por aí vai. Tá? Essa expressão aqui, objetivos ecumênicos, ela diz muito. Né? E o conhecimento das condições da cultura, como ele diz, a expressão que ele usa, né, visa precisamente a esses objetivos ecumênicos, e não a um governo global consciente da Terra, né, a expressão que ele usa aqui. Portanto, não visa, evidentemente, a uma uniformização. Tá? Então, abre-se aqui, tá, de saída, um ecumenismo, tá, que pode ser compreendido interculturalmente, tá, no sentido das diversas culturas, mas dentro de uma própria cultura. Dentro de uma própria cultura. Intraculturalmente, né, por assim dizer. Porque o Nietzsche aqui, como vocês perceberam, né, abre a possibilidade, e talvez a necessidade mesma, né, de que nós tenhamos critérios de valores diferentes para grupos diferentes dentro de uma mesma sociedade. Tá? E aí, deixa eu só retomar aqui.
a essa passagem do aforismo 25, né? Talvez uma futura visão geral das necessidades da humanidade mostre que não é absolutamente desejável que todos os homens ajam do mesmo modo, mas sim que, no interesse de objetivos ecumênicos, deveriam ser propostas para segmentos inteiros da humanidade tarefas especiais e talvez más, portanto, submetidas a morais diferentes. Portanto, submetidas a morais ou a critérios de valores diferentes. Tá? E talvez más. Eu não encontrei, mas, ou eu estou muito, né, enfim, talvez tenha vislumbrado, né, viajado, mas eu não encontrei onde o aforismo no qual o Nietzsche, inclusive, aponta para a possibilidade de que talvez até ações criminosas venham a ser bem recebidas dentro no seio de uma determinada cultura. Bom, mas de todo modo, o aforismo 224 vai abranger essa questão. Esse aforismo 224, e aí eu dou um salto, porque, de fato, esse aforismo 224, ele inaugura, ele abre o capítulo 5º, que é o capítulo dedicado propriamente à cultura, aqui em Um Mundo Demasiado Humano, né? O capítulo se chama Sinais de Cultura Superior e Inferior. O título, de fato, já é bastante sugestivo. Mas o aforismo 224 é onde talvez o Nietzsche mais diretamente se contraponha ao sócio-darwinismo, de cunho spenceriano, especificamente, né? E aí, talvez aqui fique clara a importância que o Nietzsche atribui a essa diversificação nos segmentos, como ele diz, né, nos segmentos aqui da humanidade. Como eu disse, tanto interculturalmente quanto intraculturalmente. O aforismo se chama enobrecimento pela degeneração. E aí, pessoal, veja só, o Nietzsche inicia da seguinte forma. Esse aforismo, pessoal, é um pouco mais longo, tá? Eu, novamente, peço desculpas aí, mas eu pretendo também, assim como eu fiz com os outros, pontuar aqui a leitura com as discussões. Então, o aforismo se chama enobrecimento pela degeneração. E aí o Nietzsche nos diz o seguinte: a história ensina que a estirpe que num povo se conserva melhor é aquela em que a maioria dos homens tem um vivo senso de comunidade. Aqui o Nietzsche está seguindo para e passo o sócio-darwinismo. Tá? Tem maiores chances de sobreviver os indivíduos mais adaptados ao ambiente, portanto, à comunidade na qual estão, e aos valores dessa comunidade. Né? Em consequência, em consequência da identidade de seus princípios habituais e indiscutíveis, ou seja, devido à sua crença comum. Ali se reforçam os costumes bons e valorosos, ali se aprende a subordinação do indivíduo e a firmeza de caráter é primeiro dada e depois cultivada. E agora vem o contraponto. O Nietzsche nesses aforismos, é interessante, que normalmente ele tem esse estilo, né? Ele começa acompanhando um determinado pensamento, e aí, mais ou menos na metade, ou pouco antes da metade, o Nietzsche vem com a contrapartida, né? O Nietzsche vem como é que chama, do ponto de vista da poesia grega, esqueci aqui, a catástrofe, né? O perigo dessas comunidades fortes, baseadas em indivíduos semelhantes e cheios de caráter, é o embotamento, ou seja, a estagnação, né? O embotamento intensificado aos poucos pela hereditariedade. Aqui o Nietzsche está contrapondo a sociobiologia com sociobiologia. Tá? Então ele vai dizer, olha, o risco dessas comunidades fortes, pautadas por valores, né, extremamente duradouros e pouco afeita às divergências, é justamente o embotamento. Embotamento esse, agora voltando para a leitura, né?
embotamento intensificado aos poucos pela hereditariedade, que segue toda a estabilidade como uma sombra. Toda comunidade estável, tá, traz consigo, como sua sombra, o risco do embotamento. E aí nós podemos tomar um exemplo aqui, né, o risco do embotamento causado, por exemplo, por comunidades extremamente fechadas, como aqueles malucos lá do interior dos Estados Unidos, aquelas comunidades, né, nem lembro agora como é que se chama, aquelas comunidades, né, assim, os primos só casam entre primos, né, aquela coisa. Mas o risco ali é do embotamento e da estagnação prejudicial, no caso biológico, na questão, no lado biológico, prejudicial, inclusive geneticamente, né? Então, Nietzsche diz, o risco de embotamento, né, intensificado aos poucos pela hereditariedade, que segue toda a estabilidade como uma sombra. Eu faço uma pausa novamente aqui, pessoal, porque essa última frase aqui ela é muito esclarecedora do pensamento do Nietzsche como um todo. Quer dizer, se é uma característica, do ponto de vista estilístico também, né, mas do ponto de vista conteudal, como diria o Manfredo, no pensamento do Nietzsche, é justamente a intensificação de tensões. O Nietzsche é um pensador das tensões, ou, como diria o Müller-Lauter, né, um pensador dos antagonismos. E aquilo que se poderia imaginar como paradoxos no pensamento do Nietzsche são muito mais polarizações de elementos que o Nietzsche cuja tensão o Nietzsche quer precisamente fazer aparecer. Tá? Isso vale para o pensamento do Nietzsche, para o estilo de texto do Nietzsche, vale como eu disse, para o conteúdo da sua filosofia, e vale para si mesmo. E vale para si mesmo, ele, né, que tentava viver propriamente aquilo, né, que ele pensava, né, a própria relação do Nietzsche com as diversas doenças que ele teve, tem muito disso. Quer dizer, o Nietzsche o pensamento nietzschiano é o pensamento das tensões, e só sobrevive por meio da elevação dessas tensões a um nível tal que, evidentemente, que a corda se afine, mas não se rompa, evidentemente, né? Mas não se rompa, tá? Essas tensões são salutares, inclusive, porque elas são elas o critério de força por meio do qual o Nietzsche pode vir a distinguir alguma plenitude ou alguma planificação vital nos próprios organismos, nas próprias culturas também. É um indício, né? Quer dizer, é uma cultura que valoriza tensões. Por que a cultura grega, arcaica grega, para Nietzsche vista como uma cultura forte, uma cultura plena do ponto de vista dos seus instintos vitais? Porque as tensões ali foram elevadas a um limite. E qual é o reflexo, qual é a manifestação maior dessa tensão? A arte trágica. A arte trágica. Então, se há algo que, a meu ver, é muito presente no pensamento do Nietzsche, inclusive como critério de força, né, como critério de força mesmo, e força associada, portanto, à planificação vital, isso tem a ver precisamente com a capacidade de elevar as tensões a um nível tal, a um nível de afinamento tal, que evidentemente não ultrapasse rumo ao rompimento da corda. Tá? Uma espécie de um arco, né, um arco teso. Tá? Que se você, né, acochar um pouco mais, o arco se rompe. Né? Mas, por outro lado, se você afrouxar demais, você não tem a afinação. Você não tem a afinação. Então, essa
essa ideia do Nietzsche como um pensamento, como um pensador que valoriza tensões, passa, né, também por esse aforismo aqui, pela compreensão que subjaz a esse aforismo, né? Quer dizer, a ideia o pensamento do Nietzsche acerca do desenvolvimento das diversas comunidades passa também, precisamente, pela capacidade, e isso vai ficar claro agora no decorrer do aforismo, né, de sair dessa estabilidade, tá? Dessa estabilidade, de buscar uma espécie daquilo que na arquitetura a gente chama, na Gestalt, né, a gente chama de equilíbrio dinâmico, tá? Que é diferente daquele equilíbrio simétrico, né, que é estático. Não, trata-se de buscar um equilíbrio dinâmico, quer dizer, de elevação das tensões do campo visual, sem necessariamente romper com a unidade da figura. Bom, vamos voltar aqui para o aforismo. Então, o embotamento intensificado, como eu disse, né, aos poucos pela hereditariedade, que segue toda a estabilidade como uma soma. Em tais comunidades, diz Nietzsche, é dos indivíduos mais independentes, mais inseguros e moralmente fracos que depende todo o progresso espiritual. São aqueles que experimentam o novo e, sobretudo, o diverso. Inúmeros seres desse tipo sucumbem à própria fraqueza, sem produzir um efeito visível. Mas, em geral, e sobretudo se eles têm descendência, né, se consegue passar por hereditariedade, afrouxam e, de vez em quando, golpeiam o elemento estável de uma comunidade. Aqui, pessoal, há uma compreensão que vai se desenvolver também nos textos posteriores ao Humano Demasiado Humano, principalmente em Aurora, a compreensão de que moralidade significa obediência a costumes. Tá? Moralidade para Nietzsche é obediência a costumes. Tá? E agora, diferentemente do que se poderia pensar, tá? Uma comunidade, né, pautada pela integral obediência aos costumes, tá? Levaria essa cultura ao embotamento. É isso que ele nos diz aqui. Tá? E, a despeito do fato de que essa comunidade tende a expulsar, ou a prender, ou a colocar no manicômio, ou a colocar, enfim, ou a aplicar, como é que chama, a pena do exílio, tá? Nos inadaptados, como dizia uma aluna minha, né, numa das aulas de filosofia da cultura, dos replicantes, né, na época estava assistindo muito Blade Runner, né, mas a despeito do fato de que as comunidades tendem a expulsar esses inadaptados, esses replicantes, tá, é justamente deles que depende o que a gente chama aqui de progresso espiritual de uma comunidade e, portanto, de uma cultura. Tá? E aí, vamos aqui para uma passagem onde o Nietzsche, né, se vale de uma metáfora, que é a metáfora, vamos chamar assim de, como é que eu chamaria aqui, farmacológica quase, né? Justamente nesse ponto ferido, diz o Nietzsche, neste ponto ferido e enfraquecido, é como que inoculado algo novo no organismo inteiro. Mas a sua força tem de ser, no conjunto, grande o suficiente para acolher no sangue esse algo novo e assimilá-lo. Isso aqui é quase uma receita de soro antiofídico, né? Porque é assim que o soro antiofídico é feito. É inoculado veneno, né? Mas é preciso que o organismo seja grande, seja robusto, como, por exemplo, de um cavalo, né? E a quantidade de inoculação, a quantidade de veneno seja pequena. Tá? Para que aí você tenha como efeito a criação de um soro, como é que chama? Um soro antiofídico, mas que funciona como faltou a palavra agora aqui. Antídoto. De um antídoto, valeu. De um antídoto pro veneno. Tá?
Portanto, é suficiente, suficiente para acolher no sangue esse algo novo e assimilado. E aí vem a frase que talvez seja a mais importante, uma das mais importantes desse aforismo. As naturezas degenerativas são sempre de elevada importância quando deve ocorrer um progresso. Não é essa não. A frase seguinte, a outra é que é importante, mas vamos lá. Em geral, todo progresso tem que ser precedido de um debilitamento parcial. Então, aqui nós temos a associação, portanto, entre o que o Nietzsche chama de progresso, se é que ele é possível, né, e um debilitamento parcial. E aí vem a frase a qual eu me referi, a frase lapidar. As naturezas mais fortes conservam o tipo, as mais fracas ajudam a desenvolvê-lo. Tá? É essa frase aqui que marca efetivamente a posição do Nietzsche contra o que vai de encontro, totalmente de encontro, ou quase totalmente de encontro, ao sócio-darwinismo. Tá? Pautado o sócio-darwinismo apenas nas naturezas mais fortes, porque são elas as mais, enfim, são elas as mais adaptadas, né, ao meio e, portanto, mais capazes de se desenvolver nesse meio. O Nietzsche vai dizer, não só. Tá? As naturezas mais fracas ajudam a desenvolver uma comunidade, o tipo, né, aqui o Nietzsche já vai efetivamente para a metáfora biológica, ajuda a desenvolver o tipo também. E aí vem a questão, né, que me levou a pensar o problema da inclusão. O Nietzsche diz assim, algo semelhante acontece no indivíduo. Raramente uma degeneração, uma mutilação ou mesmo um vício, em suma, uma perda física ou moral, não tem, por outro lado, uma vantagem. O homem doentio, por exemplo, numa estirpe guerreira e inquieta, poderá ter mais ocasião de estar só e assim se tornar mais tranquilo e sábio. O caolho enxergará mais agudamente. O cego olhará para o interior mais profundamente. E, em todo caso, ouvirá com mais apuro. Nesse sentido, me parece que a famosa luta pela sobrevivência não é o único ponto de vista a partir do qual se pode explicar o progresso ou fortalecimento de um homem ou de uma raça. Para isso, devem antes concorrer duas coisas. Primeiro, o aumento da força estável, pela união dos espíritos, né, na crença e no sentimento comunitário, e depois a possibilidade de alcançar objetivos mais elevados, por surgirem naturezas degenerativas e, devido a elas, enfraquecimentos e lesões parciais da força estável. Tá? Justamente a natureza mais fraca, sendo a mais delicada, mais livre, torna possível todo o progresso. Aqui, pessoal, veja só, é aqui onde eu acho que a gente caminha no sentido de um pensamento da inclusão no Nietzsche. Tá? No sentido de que a sobrevivência do mais forte não é o único critério, tá? ou talvez seja um critério até menor, no sentido de se compreender o desenvolvimento das diversas culturas. E pelo fato de se abrir espaço, precisamente, justamente para os inadaptados. E quando eu falo em inadaptados, aqui se poderia incluir um rol muito extenso, indo, ao meu ver, desde o criminoso, né, onde eu acho, Luana, que a questão do criminoso poderia ser incluída aqui, né, desde o criminoso até os portadores de deficiência, por exemplo. Tá? Até os portadores de deficiência. Passando, tá? E aí eu acho que o Nietzsche, no ponto de vista do seu texto, especificamente, queria conduzir a isso, né? Passando justamente por aquele tipo no qual o Nietzsche mesmo se via nesse período, o espírito livre. O espírito livre, e não é o acaso que o aforismo seguinte é quase que uma definição do que o Nietzsche entende por espírito livre.
O espírito livre é justamente aquele que, como Nietzsche diz aqui, né, no 225, que pensa de modo diverso do que se esperaria com base em sua procedência, seu meio, sua posição, e com base nas opiniões que predominam em seu tempo. Portanto, o espírito livre é quase que a definição de um inadaptado. Tá? E que, como eu disse, pode envolver aqui envolve um leque extenso de indivíduos que podem vir a contribuir para esse progresso, isso que a gente chama de progresso espiritual, né, de uma determinada cultura. Aqui se abre espaço, e é onde eu acho que os objetivos, chamados objetivos ecumênicos do Nietzsche, aparecem. Tá? Aqui abre-se espaço precisamente para inserir numa cultura, e faz sentido a ideia de inclusão a partir disso, né? Justamente aqueles que não conseguem, por qualquer motivo que seja de ordem espiritual, seja de ordem física, se incluir nessa sociedade. Ou seja, melhor dizendo, se adaptar aos valores dominantes de uma sociedade ou de uma cultura. A coisa não para por aí. Por que não? Porque, para a gente compreender melhor essa posição que eu estou querendo defender aqui, é preciso que a gente contraponha agora isso que pode vir a ser um modelo de inclusão, com o modelo de inclusão que nós temos. Tá? No sentido de que o que nós chamamos de inclusão diz respeito muito mais a um nivelamento. Uma espécie de escora ou de muleta, né, para ser mais direto, uma espécie de muleta que faça com que o inadaptado venha a se nivelar com o adaptado. Entendem aqui, pessoal, a questão? O que a gente chama de inclusão, a gente está chamando, na realidade, de nivelamento. Da criação de muletas, quando eu falo muleta aqui, né, vai desde de um piso tátil para cego, até enfim, né, da criação de determinados ambientes mais propícios a indivíduos com, enfim, com qualquer tipo de deficiência, qualquer que seja, né? Então, trata-se aqui de criar muletas por meio das quais os inadaptados possam vir a se sentir abrigados dentro de uma cultura a partir dos valores dominantes daquela cultura, e não a partir dos seus próprios valores. Ora, o que Nietzsche está chamando de... eu estou chamando de inclusão a partir do Nietzsche, né, vai muito mais no sentido do desenvolvimento, da valorização das potencialidades individuais desses indivíduos. Não é um acaso que Nietzsche se vale justamente desses exemplos aqui. Né? E veja só, claro, esse é um aforismo, o Nietzsche está tomando isso aqui como um exemplo, como uma analogia da relação entre culturas, de uma analogia intracultural, né, do indivíduo em relação à cultura na qual ele está. Mas eu estou tomando justamente isso para pensar a questão da inclusão. Né? Pois muito bem, não é ao acaso, não são ao acaso os exemplos que o Nietzsche usa aqui. E, curiosamente, o exemplo do cego, que olhará para o interior mais profundamente, tá, eu só lembro bom, novamente eu esqueci o nome do psicólogo, que é cego, que, inclusive dos mais famosos, pelo menos aqui, dos mais conhecidos, eu não lembro o nome dele agora. Se já não tiver morrido, deve estar bem velhinho. Bom, mas o fato é que
a questão principal é essa, né? Dificilmente, como Nietzsche diz, uma mutilação, uma degeneração ou uma perda física ou moral não tem, por outro lado, uma vantagem. E é justamente essa vantagem, isso que o Nietzsche está chamando de vantagem, tá? Que eu estou chamando aqui de potencialidades. E são justamente essas potencialidades, tá, que são desprezadas ou descartadas no modelo de inclusão que nós temos, em nome de um nivelamento, com base na mediania. Que é a mediania dos valores vigentes de uma sociedade, o que Nietzsche vinha chamar depois de valores do rebanho, né? Veja só, aqui eu disse para vocês logo no início, né, que eu não ia enveredar pela terceira extemporânea, né, pelos textos de juventude, mas aqui é o único ponto onde eu tangencio a terceira extemporânea. E não só a terceira extemporânea, mas um texto que o Nietzsche escreveu lá na sua juventude mesmo, que é sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino. O que é que o Nietzsche diz lá? E que está associado com a metáfora da relação entre primeira e segunda natureza, né? O Nietzsche diz, depois de criado, mais ou menos assim, né? Depois de criado um certo tempo, com base nos valores, da sociedade, por assim dizer, é chegado o momento em que a educação deve fazer vicejar as diversas potencialidades individuais. Certo? Então, é chegado o momento de se criar, o que Nietzsche diz, uma segunda natureza, que na realidade é a primeira natureza, que foi, em grande medida, encoberta ou obscurecida por um nivelamento prévio, que veio a se chamar de primeira natureza. Certo? Essa, vamos chamar assim, de dialética, né, de primeira e segunda natureza, o Nietzsche trata dela lá na terceira dissertação de genealogia, na terceira extemporânea, na terceira consideração extemporânea. O que ressalta dessa aproximação com a terceira extemporânea é justamente o fato de que aqui também se mantém uma certa concepção de educação, tá? E vai ser realmente a parte final da minha fala aqui, tá? Porque o que o Nietzsche está chamando aqui de educação, e ele diz isso no final mais para o final do aforismo. Então, eu vou ler aqui o aforismo, o restante, e depois eu discuto, né, acerca dessa passagem. Nietzsche diz, né, justamente a natureza mais fraca, sendo a mais delicada, torna possível todo o progresso. E aí o Nietzsche continua. Um povo que em algum ponto se torna quebrantado e enfraquecido, mas que no todo é ainda forte e saudável, pode receber a infecção do novo, e incorporá-la como um benefício. No caso do indivíduo, assim como o indivíduo, né, se beneficia de uma doença, como ele mesmo, Nietzsche, o fez, né, de se valer de determinada doença como fortalecimento de outros impulsos. Né. Pois muito bem, no caso do indivíduo, a tarefa da educação é a seguinte: torná-lo tão firme e seguro que, como um todo, ele já não possa ser desviado de sua rota. Mas então, o educador deve causar-lhe ferimentos, ou utilizar os que lhe produz o destino. E, quando a dor e a necessidade tiverem assim aparecido, então algo de novo e nobre poderá ser inoculado nos pontos feridos. Então, a gente tem aqui, né, já se aproximando do final do aforismo, eu não vou ler o restante, que para nós aqui acho que não interessa tanto, o papel da educação dentro dessa perspectiva que eu considero inclusiva, né, e no sentido de inclusão, que não é o sentido de inclusão, né, pelo contrário, não é o sentido de inclusão que nós temos, porque não é o nivelamento, tá? A educação, portanto, tem, dentro desse quadro, ela tem um duplo papel, tá? Aumentar a força estável, e nesse sentido, né, aumentar determinadas características, que seriam as características endógenas, vamos dizer assim, de uma cultura,
tá? Mas, a partir daí, inocular por meio de feridas, como diz o Nietzsche, né? O papel do educador, portanto, também é ferir, inocular, por meio dessas feridas, justamente novos valores. E portanto, né, a partir daí, vislumbrar para as naturezas degenerativas objetivos mais elevados. Tá? Objetivos esses relacionados à ideia de cultivo. Portanto, né, trata-se aqui de duas formas distintas de inclusão, né? Portanto, né, uma delas, aqui nós temos a inclusão por meio do nivelamento na mediania, nivelamento esse, né, para o qual você precisa prover, né, primeiro, né, nesse tipo de nivelamento, você de antemão considera o deficiente como isso mesmo, como um deficiente. E, portanto, para ele vir a ser eficiente, é preciso provê-lo de determinados instrumentos, de determinadas muletas, determinados amparos, que o nivelem, tá, a uma determinada condição, que é a condição vigente na cultura. Tá? E não se espanta, porque, de fato, aqui eu tô realmente mesclando, né, questões de ordem física com questões de ordem espiritual. Tá? Os valores surgem a partir daí, né? Bom, mas o tipo de inclusão, a forma de inclusão que, a meu ver, transparece nesse texto do Nietzsche, é pautada justamente não no nivelamento, nesse nivelamento mediano, ou seja, considerando o deficiente como tal, né, mas a partir do reconhecimento das potencialidades desses, né, que para nós são deficientes. Tá? E o reconhecimento das potencialidades implica valer-se dessas potencialidades no sentido da inoculação, né, também de novos valores dentro da sociedade, né, mas por meio da valorização, do fomento dessas potencialidades, poder se encaminhar dentro desse quadro ecumênico que o Nietzsche traça como né, desses objetivos ecumênicos, né, que o Nietzsche traça para se pensar uma cultura superior. Certo? A educação, portanto, aqui nesse segundo caso, ela tem um papel fundamental, que é justamente o de calcular, né, a dosagem de veneno, né, para um determinado corpo, seja ele individual, seja ele social. A educação é justamente essa niveladora, essa instância, digamos assim, capaz de conhecendo o corpo no qual ela quer trabalhar, saber, portanto, a dosagem de veneno suficiente para inocular novos valores nessa sociedade. E novamente, né, aqui as questões de ordem física se mesclam com as questões de ordem espiritual. E, portanto, aí nós temos, né, só para encerrar, realmente, assim, há duas formas distintas de inclusão e o fato de eu considerar, pelo menos a partir desses aforismos, o pensamento do Nietzsche como um pensamento de valorização das pluralidades e como um pensamento inclusivo. Tá? Claro que o sentido de inclusão aqui é mais amplo, né? Não se trata meramente de inclusão do ponto de vista da deficiência física, né? Mas também do que nós poderíamos chamar de deficiência moral, a partir da perspectiva de rebanho, né? Que são todos os inadaptados. Né? O criminoso é um deficiente moral, o louco é um deficiente moral, enfim, né? Todos esses, o espírito livre é um deficiente moral. Tá? E o pensamento do Nietzsche engloba, traz de volta, né, para o seio da cultura, ou do que se poderia chamar de uma cultura superior, todos esses
todos esses inadaptados. O criminoso também. E o criminoso também. É isso, gente. Não sei se valeu a pena me escutarem até aqui, mas foi o que saiu. Obrigadíssimo, gente. Valeu. Gustavo, muitíssimo obrigado. Acho que foi uma tarde muito interessante, muito instigante a sua fala, dá muito o que pensar. As fichas ainda estão caindo, estamos aterrissando aí, tantas possibilidades são abertas aí.